Bem-vindos a mais um Além do PPT, o podcast da Peers. Sou a Alexandra, HR and People Director da Peers, e a gente está na nossa edição do People in Business. Estou aqui hoje com a Aline Pedro, executiva de transformação digital, cultura da Gerdau, gerente geral hoje na Gerdau, também com histórico de Itaú, e também com o Pedro Moutinho, o nosso Head de Talent na Peers. Bem-vindos ao Além do PPT. Obrigado, Ale. Muito obrigada pelo convite, Ale Moutinho, um grande prazer estar com vocês aqui hoje. Também, obrigado aí de novo pelo convite, né? Acho que já é a segunda, terceira que eu estou participando, conta comigo. Legal, vamos para o nosso episódio de hoje. Hoje a gente vai conversar sobre um tema cada vez mais presente na estratégia de grandes empresas, liderança, transformação digital, como a gente desenvolver essa cultura digital nos nossos times, de forma forte, mas também sustentável. E para isso estamos com a Aline, né? Super especial, um prazer te ter aqui conosco. E conta pra gente, como surgiu o teu interesse, né? E hoje na Gerdau, mas já com um histórico de outras empresas, nesse tema digital de transformação e especialmente essa liderança na área mais estratégica. Muito bom, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu brinco que eu sou fruto da transformação do meio que eu estava inserida, né? Eu sou administradora de formação, curiosa desde sempre, então eu brinco que eu vi os movimentos e eu fui me envolvendo nos movimentos da própria organização, então a transformação entrou muito para mim como meio das áreas que eu fiz parte, principalmente em mercado financeiro. Eu brinco, todo mundo tem conta, né, em banco, né, então a gente é influenciado diretamente pelo meio ali. Então, desde canais digitais, esse uso do físico versus o digital, então fui me incorporando em áreas de produtos, de tecnologia, UX design, na parte de mercado financeiro de fusões e aquisições também, né? Como que a gente faz ali a parte de eficiência operacional, satisfação de cliente. Então, brinco que eu sou fruto do meio, não muito combinado, mas a administração também me deu uma boa base para olhar os próximos cenários ali de transformação. É super inspiradora a tua história e com um histórico super legal também. Acho que depois você pode falar um pouquinho sobre isso. Eu queria te perguntar muito sobre essa parte da evolução rápida. Exige muito dos nossos times os reskillings e os upskillings, né? E a gente falou isso bastante também no passado recente, quando fizemos projetos juntas. Como que você faz para inspirar os times a acompanhar essa transformação grande? Porque no final do dia a gente faz transformação digital através das pessoas. Então, como você faz hoje e que estratégia você usa para fazer os reskillings e os upskillings do seu time, especialmente inspirando as pessoas para essa transformação? Essa pergunta é ótima, porque foi muito o que a gente trabalhou, né, na visão de design organizacional, por várias vezes aqui nessa mesa de discussão. Primeiro ponto, eu vejo que a gente contrata a atitude, né? Então, o upskilling e reskilling, na minha visão, é uma via de mão dupla entre a organização e o colaborador, né? Então, a gente sai com um diploma da faculdade, acho que acabou ali, só começou a história, né? Então, para mim, a empresa tem que possibilitar que as pessoas tenham a visão de quais são os próximos passos de estratégia e o colaborador precisa ter muito incubado aonde ele quer alcançar. Então, a empresa tem que ter trilhas muito claras para que possibilitem um reskilling, um upskilling, cada organização precisa avaliar qual é a sua necessidade, mas o colaborador, o PD individual de vida e de carreira precisa estar conectado, não com medo da inteligência artificial, que agora está super em alta, né? Mas a favor para este próximo passo. Na minha atual posição, também dando um exemplo aqui para vocês, a área Digital Factory, agora a Value Factory, que a gente, né, tem reposicionado uma visão de valor. A gente subiu essa área do 0 a 5 anos atrás, mas hoje 70% dela é com reskilling de colaboradores da própria organização. Então, também colocar ativamente, de maneira intencional, o reskilling e upskilling como uma alavanca das pessoas que já estão dentro da organização, também faz com que isso seja muito mais fluido e menos disruptivo quando a gente olha ali a jornada de carreira das pessoas. Você estava falando, eu estava lembrando, hoje de manhã, levando minha filha para a escola, ela perguntou para mim, papai, o que passava na TV quando a vovó era criança? Eu falei, então, filha, não tinha TV. Aí ela ficou assim, como assim não tinha TV? Eu falei, não tinha TV. E celular? Eu falei, não, também não tinha. Aí eu falei, eu não tinha celular, filha, quando eu era criança, né? E ela ficou assim, em choque, né? Então, eu tive uma experiência hoje de mudança, né, de cultura digital, etc., na prática. Eu fiquei explicando para ela como que era, como que a gente vivia, o que era diferente, o que não era. E você falando isso me fez pensar, poxa, transformação vai além do digital, né? A gente às vezes fala, e é até uma coisa que a gente falou em algumas vezes no projeto, né? Que é transformação digital e não digitalização.
Porque uma coisa é o digitalizar, trazer ferramenta, trazer essas coisas, mas o que é transformação, né? O que vai além desse digital? O que você vê? Que aí acho que vai conversar também bastante com a questão de change, de mudanças, etc, né? Mas qual que é a tua visão dessa mudança? O primeiro ponto até é o transformação digital, a gente começou a usar transformação de negócios, para começar a desplugar um pouco do que é a tecnologia versus as mudanças que os negócios precisam efetivamente passar, e que vai sobre pessoas, processos e tecnologia, né? É interessante esse teu ponto, porque o mundo anda em constante movimentação, né? E as áreas de transformação que antes eram até diferenciais e sazonais passaram a ser, no final, alavancas da estratégia. Então, todos somos de transformação. Claramente, precisa ter uma área que talvez organize, ou que suporte, ou que habilite de maneira mais intencional, né? Então, para mim, a cultura digital tem que estar dentro da cultura. Senão eu começo a ter, aí, muito como eu vejo esses passos, né, uma área de inovação que está desplugada, eu brinco da nave-mãe, aí eu tenho os inovadores, os especiais e as pessoas disruptivas dentro daquele quadrado, que gera uma baita confusão quando olha a cultura como um todo. Então, a cultura digital, para mim, tem que ser verbalizada de uma maneira intencional, está dentro da cultura da organização, e que seja colada na parede, no discurso ali dos executivos, né? Então, eu não vejo mais essas áreas diferentes, ou as pessoas, né, ou uma cultura que seja mais cilada, né? Então, para mim, tem que ser tão fluido quanto verbalizado na estratégia, nos executivos, e fazer parte fundacional ali da empresa como um todo. Super legal te ouvir. E, bom, o Moutinho foi sempre uma grande âncora aqui da cultura da Peers, apesar de que a gente fala, né, Mouto, que a cultura é o que um grupo de pessoas faz, né, continuamente. É tudo aquilo que a gente tolera como grupo que acaba se tornando uma cultura. E a gente tem ajudado, né? A Peers tem conseguido ajudar várias empresas, inclusive a gente trabalhou juntas algumas vezes, a estimular esse diário, mais como você falou, do que os valores que ficam na parede, né? Ou a área de inovação dos especiais, enquanto tem um monte de gente tocando o business as usual. Mas você trabalhou em empresas enormes, então eu queria te perguntar um pouco sobre esse tema da cultura digital. O que você viu acontecer na prática para essa cultura digital das empresas ao longo dos anos? Legal, vou voltar lá no mercado financeiro, então, ainda no exemplo de que todo mundo tem conta em banco, e este ativo, que é o dinheiro, virou digital, né? Sabe que na conversa de hoje de manhã com a minha filha, eu tive que explicar para ela o que era uma agência bancária. É mesmo? E que tinha cheque, né? Porque Nossa, eu falei, mas o celular já fazia tudo isso? Eu falei, não fazia, eu precisava ir na agência, etc. Então, voltando, vamos lá para o mercado financeiro, né? O produto final, ele ficou digital. Claramente, se a gente tivesse essa conversa 10, 15 anos atrás, ia ser uma grande loucura, né? A gente administrava carro forte, né? Até a própria segurança, ela era física, hoje eu tenho a segurança digital, né? Então, primeiro é entender onde aquele mercado está posicionado, e o mercado financeiro sempre se espelha globalmente na sua tomada de decisão, né? Então, eu brinco que todo mundo tem conta, a competição, você está a um clique, né? Então, eu vejo que essa cultura digital, ela tem que estabelecer muito quais são as alavancas de resultado, para ela também não ser só uma onda de eu estar dentro de um grupo e isso ser, porque é muito dinheiro, é muito cool, é muita gente, é muita expectativa. Então, as alavancas principais de mercado de financeiro foram, primeiramente, eficiência, né? E a eficiência não é reduzir. Quando eu fecho uma agência, não necessariamente eu estou reduzindo aquele quadro de colaboradores. Eu preparei aqueles colaboradores, por vezes, para atenderem remotamente um cliente. Antigamente, a gente ligava numa central de atendimento, né? Eu sou dessa época, inclusive, né? Então, a gente ligava na central, depois veio a URA, digite 1, digite 2, digite 3. Hoje ela fala com você. Hoje eu não quero mais atender ligação. Então, para mim, essa transformação, ela é perene. Por isso que eu volto no meu primeiro ponto, da gente não achar que as áreas de transformações, elas são sazonais, né? Claro que você precisa ter uma cultura de transformação como mindset dentro da sua organização, mas eu sempre vejo que ter intitulado, intencional, uma área que suporte este ponto A para o ponto B com gestão de mudanças, né? Com uma área de UX design que olha a jornada do colaborador, do cliente, né? A parte de portfólio, as alavancas de resultado. Então, quando eu vejo este movimento de mercado financeiro, essa fotografia. Aí eu vou lá para o meu produto hoje, que é o aço, que não é digital, né? Diferente do dinheiro. E que ele não vai ser digital, né? Pelo menos eu não consigo ver alguma coisa digital do aço. Virarmos avatar. Acho que não, né?
Mas o processo deve ser digitalizado, né? E aí, lá na Gerdau, a segurança está em primeiro lugar, né? O digital ele tem um papel importante na vida das pessoas, né? Então, os robôs têm um papel importante na vida das pessoas, né? Os dados também, como que eu gero predição, como eu olho o mercado, né? A gente tem um impacto grande com leis, com governo, com esse mundo que, né? Então, e aí eu preciso entender o que eu aprendo no mercado financeiro, que está um passo à frente, né? E como eu trago agora para a indústria de base. E é sobre gente, é sobre estratégia. E é entender aonde este digital vai trazer impacto significativo, né, para o meu resultado financeiro, onde ele mede ponteiro. Senão ele custa caro, ele não traz resultado e ele se perde, né, como estratégia. Então, vejo dessa maneira aqui, compartilhando com vocês. Muito legal. Você sabe que você estava falando de novo, eu estava aqui pensando, né? Eu lembro que durante um projeto que a gente tocou, a gente chegou numa conclusão uma hora que era o centralizar para descentralizar. Tá bem. Porque a gente falava dessa frase, né, em alguns momentos. Você fala assim, poxa, a gente quer descentralizar, mas para descentralizar, vamos primeiro centralizar, né? E todo esse dinamismo, né, de como que você lida com essas mudanças, a inteligência artificial já virou arroz com feijão nas empresas, mas 2 anos atrás era um negócio que, eu sei que tem, o pessoal de operações está usando, o pessoal de tech faz, mas não estava ali no dia a dia. E de repente estava no dia a dia e mudou estratégia, mudou tático, mudou operação, mudou um monte de coisa, né? Então, acho que pensando nesse dinamismo, tudo que você está falando, centralizar para descentralizar, tá valendo ainda? É um baita de um desafio, eu vou dar 2 passos atrás, porque a Gerdau é uma empresa global, brasileira, né, com 28 mil colaboradores, presente em 7 países, e a gente tem alavancas fortes de colocar na cultura as pessoas em primeiro lugar, sustentabilidade, e esse descentralizar e centralizar está muito conectado na autonomia que a gente tem forte na nossa cultura, né? E a gente fica nesse pêndulo e eu acho que constantemente essa discussão precisa vir à mesa, porque o mundo também tem tomado, então os Estados Unidos, o que eu centralizo e descentralizo quando, por exemplo, eu tenho uma estratégia neste momento impactada pelo governo, pelo momento do mundo, né? Então, eu respondo que é o depende. Nesse momento, se eu centralizo, qual é o resultado que eu trago para essa centralização? Eu quero enxugar, eu quero reter, eu quero escalar, né? Então, para mim, o ponto principal é qual a intencionalidade, precisa estar claro, declarado e comunicado, para a gente saber quais são os guarda-reios que tem nessa autonomia de descentralizar e centralizar, né? Então, a experiência do cliente, eu centralizo, mas o cliente é de todo mundo, ele não é, como que eu faço essa gestão com a área comercial? E para o industrial, na parte de segurança em primeiro lugar, eu descentralizo, mas será que eu não tenho que centralizar os padrões mínimos? Porque segurança, as pessoas têm que voltar para suas casas todos os dias. Então, voltando à tua pergunta, depende, desde que esteja conectado à estratégia, que isso seja claro, declarado e comunicado de maneira intencional, e aí lá de cima até chegar no operador que precisa entender o seu papel dentro daquela estratégia. Eu acho que tudo parte, acho que foi a tua segunda ou terceira resposta que você trouxe o ponto de quais são as alavancas, como que eu estruturo, como que eu embaso. E quando você traz os pontos da Gerdau, né, somos uma empresa com 28 mil colaboradores, presentes em X países, né, então o que a gente quer? E eu volto para os nossos momentos de projeto, onde a gente fez discussões com toda a liderança de TI da Gerdau, naquele momento a Digital IT, mas hoje o Global Tech Hub, onde a gente fez essas decisões dos slides. Aqui eu quero ir mais para cá, aqui, e de forma muito colaborativa com toda a liderança, mas depois que isso cascateou para os times e que foi, né, muito bem desenvolvido pelo França. Mas assim, durante toda a tua fala eu vou mudar um pouco aqui o ponto da pergunta, o quanto tu consegue ter esses nortes, né, muito bem delimitados, e servir de inspiração para as pessoas, porque dentro desse transformação digital, que até o Moutinho comentou, né, pareceu muito moda, agora tem alguns receios, mas todo mundo já fazendo, tem muitas empresas desenvolvendo muito já, inclusive utilizando a Peers, mas assim, me parece que tu consegue inspirar as pessoas a tangibilizar um pouco melhor o que é uma transformação digital, o que é um upskilling, um reskilling, né? Então, me conta um pouco, assim, uma pergunta mais pessoal, mas o que foi um case legal de liderança, um melhor exemplo, alguém que te inspirou também, assim como você inspira tantas pessoas? Vou contar uma história, então. Vou pegar o gancho aqui do Moutinho. Vou contar uma história, e aí eu vou voltar lá para os meus 16 anos, e já faz um tempo, né? Não tanto. Já faz um tempo, né? Mas... Foi antes ou depois da pandemia? Olha, um pouquinho depois,
Antes de trabalhar em mercado financeiro, eu trabalhei numa rede de fast food, né? Eu venho de uma família super simples e o valor de emprego sempre significou para todos os meus passos aqui, né? E eu vou dar um exemplo que ele parece simples para responder o ponto de que a liderança é um trabalho que é realizado todos os dias, né? Então, vou voltar lá atrás dos meus 16 anos, com 17 anos, foi minha primeira experiência ali com time, né? Com liderança, né? E naquela época, né? Esse mercado de fast food, que você pedia pelos números, né? Para quem vai lembrar de 20 anos atrás, você se deslocava até aquele restaurante, não é que nem hoje em dia que existe uma oferta maior, né, de concorrência, e essa rede mesmo, ela é mais próximo, né, às vezes a um passo você está no concorrente dele mesmo, né. E aí eu brinco que tinha uma sazonalidade de produtos, de brinquedos, né, tinha eu ali gerenciando um balcão e aquela fila imensa, né. Era fila, era refrigerante, era batata, era troco. A pessoa assinava um cheque, me dava um cheque pré-datado para comer lanche, né? A gente gerando aquele contexto, igual o teu filho perguntou, se não tinha celular, né? Imagina, eu ficava fazendo ali o dinheiro, recebendo o carro forte, né? E eu tô trazendo esse exemplo porque eu lembro de dias com filas imensas devido à sazonalidade de produtos e serviços que aquela rede possui até hoje e tinha fortemente naquela época. E aí eu lembro que eu estava enlouquecida dentro daquele balcão e aquela fila não acabava nunca. Mas eu tinha as minhas melhores pessoas, eu estava ali ajudando, né? E aí uma gerente me tirou desse balcão e ela me levou lá para fora, né? E ela falou assim, para 3 minutos aqui do lado de fora. Sai daquele balcão, sai daquele problema. Vem olhar por que a sua fila não está andando, né? Vem olhar o que está faltando para aquele resultado, né? Então, essa para mim é um exemplo muito simples, né? Que às vezes a gente está naquele dia a dia, onde eu invisto? Qual perfil eu contrato? Como que eu chego no resultado, né? Então, tem tanta coisa que a gente pode tomar atitudes, inclusive muito de curto prazo, né? Como que eu saio do balcão? Né? Então eu falo às vezes para minha turma, a gente está discutindo, vamos ali pegar um café, vamos sair desse balcão. Né? E aí, nesse exemplo, eu saí e falei assim, é a pessoa que faz a batata frita, ela está precisando de ajuda, né? Porque 90% das bandejas na época saíam com aquele produto. Então não adianta eu ter o troco, eu ter as pessoas capacitadas, a minha raiz estava ali. Então eu tive que sair do balcão para não entrar dentro daquele fluxo. Né? Então estou dando uma história de vida, né? E trazendo para os dias atuais. Essa cadeira de liderança, para mim, tem um tom muito de responsabilidade. Então, eu invisto até hoje em me capacitar dentro deste cenário. Né? Então, eu estudei no Brasil, estudei fora do Brasil. Eu acredito que todo mundo pode ser o que quiser, desde que tenha o interesse e a vontade de aprender. Então, as relações com os meus líderes sempre foram muito boas. Eu aprendi em todos os cenários, com líderes que não eram difíceis, eles só eram diferentes de mim. Acho que você entender a diferença do outro, entender o que você pode aprender do outro, traz muito resultado. E outro ponto, eu vejo o meu time como grandes sócios. Né? No ganha-ganha, a gente ganha, a gente perde. Né? Então, para mim, a liderança é construída todos os dias, de um café, de uma autonomia de esse não é um bom dia, vamos cancelar uma agenda, porque a gente não vai chegar no resultado. Tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal, eu não tenho a visão do todo, tá faltando uma métrica, vamos construir em conjunto. Então, para mim, a liderança ela é construída todos os dias, é algo que se deve estudar, então não tem que estudar só inteligência artificial, você tem que estudar para dar um feedback, você tem que estudar para entender o que é vulnerabilidade, né? E no exemplo do balcão, a gente tem que sair do caos, tem que tirar as pessoas por vezes do caos para entender o que está acontecendo, então a visão do todo. Né? Então, agradeço todos os meus líderes, todos foram importantes, né? E busque, por vezes, referência em outras pessoas. Às vezes as pessoas olham para o líder e querem que ele seja 100% das referências. Isso para mim foi um aprendizado de vida também. Eu lembro para o meu líder, quando era júnior lá atrás, nossa, eu quero ser como ele. E eu entendi que ele tinha os pontos dele, então eu entendia, para a estratégia eu quero ser como ele. Aí quando eu conhecia um outro líder, e quando eu conheci um especialista, mas tecnicamente eu quero ser como ele. Então, avaliem quais são as capacidades e qualidades para você não colocar na tua liderança direta aquele salvador da pátria, o super-homem, o super-girl, que seja, né? Mas como você cria um network para que você sempre extraia o melhor da sua carreira, de todos os pontos de conexão que você vai ter com todas as pessoas. Aí você consegue construir, ao meu ver. Super ensinamentos, inclusive, né, Aline? Porque isso começa, vou puxar o exemplo do Moutinho, da conversa dele no carro hoje de manhã. Isso começa lá atrás, porque a gente enxerga muitas vezes nos pais ou nos nossos cuidadores, né? Independente aqui de pai ou mãe, mas nos nossos cuidadores, as pessoas que vão ser
exemplos de tudo, né? E os próprios pais se sentem, um outro pode falar melhor que eu, assim, hiper responsáveis por serem esses grandes exemplos, mas no final do dia sempre somos pessoas. E o líder também é isso, né? Ele tem acertos, ele tem erros, ele tem características, ele tem dia bom, tem dia ruim. E ele tem as coisas que ele consegue fazer muito bem, ele tem coisas que ele não consegue fazer muito bem, apesar de que estamos em desenvolvimento. Então, começa lá atrás na infância, a gente tem as buscas pelos salvadores e pelos guardiões de toda a informação, e em um belo momento a gente nota na vida, seja como líder, seja como pais e mães, que a gente não tem todas as respostas, que a gente não tem tantas certezas assim, mas que a gente está em evolução, né? Exato. Você sabe que teve um aprendizado que eu tive, que pra mim foi game changer. Foi eu vi ele num podcast, né, que eu gosto de... A Lei sabe, eu adoro ver podcast. E ele tá falando um pouco de processo de aprendizado, etc. E aí, a pessoa que tá sendo entrevistada, esqueci o nome dele, eu sei quem é, lembro da figura e tal, mas esqueci o nome. Ele falou que... Ele deu um exemplo que ele falou assim, olha, o hard skill, ele é limitado. Você tem ali um conteúdo a aprender, A, B, C, um sistema, um processo, uma metodologia com começo, meio e fim. Então, até um certo momento da sua carreira, você vai focar no hard skill. Quando você começa a fazer a transição para o soft skill, que é a liderança, etc, etc, ele é infinito. Então, eu tinha muito essa barreira do aprendizado contínuo, a Lê sabe disso, porque eu olhava muito pro hard. Eu falei, cara, mas eu já entendi o método é assim, assim, assado, eu não preciso aprender, né? E quando você começa a ter esse olhar que você falou, né, de pessoas, de liderança, etc, cada pessoa é um universo em particular, né? Então, você pode se conhecer super de comunicação. Pode ser que no próximo desafio seu você encontre uma pessoa que você vai ter um desafio de comunicação com aquela pessoa. E você já conhece técnica, método, etc, mas aquilo te traz, né? E você falou muito desse desenvolvimento contínuo, né, etc. Como que você... É o formal, é o informal? Como que você lida com isso? Aí é o desafio do pêndulo, né? Eu brinco, minha âncora é a administração de empresas. Então, se tudo der errado, é aquele lugar que eu tenho a parte específica da minha carreira, né? Um balanço, né? Então, eu brinco, e é bem exatamente esse ponto, né? Chega um momento na vida que você precisa entender ou tomar uma decisão, o quanto que você vai investir na especialização, ou eu chamo de generalismo. E eu brinco com a minha turma assim, qual é o seu generalismo consciente? Porque também eu aprendi um picado de cada coisa, não me traz até frustração hoje em dia. Porque aí você está olhando um iceberg tão na pontinha, que aquilo também, você tem 10% de um monte de coisa, mas você não tem 80% de nada, né? Então, o primeiro ponto é ter clareza, né? Às vezes as pessoas falam, eu quero ser muito líder. Então, mas por quê, para quê? Me conta mais, né? Porque, por vezes, você tem que abrir mão desta parte técnica, né? Porque, por vezes, você vai ter que ter um especialista no teu time que vai ser a referência técnica para aquele grupo, né? Eu não posso ser a referência técnica para os 5 times que eu tenho, né? Não é nem saudável, nem para mim, nem para a organização, né? Então, pegando esse teu ponto, né? E aí eu vou olhar o meu PD, que eu também tenho PD, eu tenho que ter este PD, né? Chega a determinado momento da carreira que você precisa entender exatamente este balanço. E este balanço tem investimentos que são muito diferentes, que é um negócio que chama tempo. Porque, por vezes, soft skills você vai conseguir mais em fóruns, nessa nossa mesa, na construção de network, né? Às vezes, numa viagem que você vai fazer para fazer um curso diferente, não é sobre o curso, é sobre a cultura, sobre as outras empresas que você atua. Diferente de um nível de especialização que, por vezes, você vai sentar numa academia, vai fazer um curso, né? Então, tem que ser intencional, né? Para não ter o critério, às vezes, de sorte na mesa. E isso serve para os times também, né? O quanto que você vai investir no tema de especialização e o quanto você vai trazer esse generalismo. Mas isso não descarta pontos de soft skills que são importantes como um todo e que eu acho que a pandemia trouxe muito, né? Que são as construções das relações, né? E que de maneira intencional a gente tem que construir dentro das empresas quando uma pessoa está home office e uma hoje já voltou para o escritório, né? Então, esse conjunto, essa prateleira de habilidades, ela está em constante movimentação e a gente, ao meu ver, tem que ter cuidado de não pegar fatias tão pequenas de todo aprendizado que o mundo tem e de maneira intencional saber qual é a porcentagem de conhecimento que eu preciso ter para desempenhar primeiro as minhas funções, para conectar na estratégia e para que o meu time também tenha esta percepção de que às vezes você tem que ser especialista, você tem que ser generalista ou junta essas duas coisas e vamos ver como que isso aqui pode trazer um resultado maior, né?
E para quem estiver nos ouvindo, eu acho que peguem um papel e caneta e pensem sobre isso, assim, primeiro, qual que é a especialidade, o que é aquilo que você quer ter os 80%, entendendo que a gente vai seguir evoluindo, e qual que é o generalismo de vocês. Eu acho que é uma super reflexão isso, e especialmente não precisar escolher. Tem muito engenheiro que nos escuta, e aí tem a história do 0 ou 1, não, mas eu quero ser um especialista, mas não, eu sou um generalista, e fora todo mundo que se sente meio pato, né, que não nada, que não voa, mas faz um pouquinho de cada coisa. No final do dia é isso, você não precisa escolher. Mas você precisa decidir ser intencional. Acho que é uma palavra super importante que você deixou aqui pra gente, de intenção e de evolução. Também sou uma pessoa que adora aprender, mas esse é o ponto. Sobre aquilo que a gente quer aprender muito, a gente vai com muita naturalidade. Mas quais são os nossos generalismos? Quais são aquelas coisas que eu quero aprender pelo menos 20%, porque eu quero ser alguém que consegue trafegar, né? Então, bem legal. Eu vou propor a gente ir para o nosso último quadro, que a gente tem um que chama Dicas com um Propósito. Antigamente a gente tinha o Marcelo Tiramisu, que é um dos fundadores da Pias, e ele falava que era o de pato para ganso, fazia uma pergunta absolutamente diferente. Quando eu assumi aqui o podcast, a gente vem com os nossos exemplos, né, com as nossas histórias, como para tudo na vida. E eu sou uma pessoa que eu amo ler, eu amo aprender, né, como o Moutinho, adoro podcast também. E eu gosto de perguntar para os nossos convidados no Dicas com Propósito, o que você tem lido? De que forma você tem evoluído, se atualizado, né? O Moutinho se prepara aí. Tô tentando pegar a colinha. Mas, Aline, de que forma você tem aprendido, né? Que livro, podcast, vídeo, filme te inspirou nos últimos tempos que você quer dar uma dica para o pessoal? Vou voltar no meu exemplo do generalismo e da especialidade, né? Então, eu gosto muito de ler também, porque também... E aí eu estava lendo... E aí uma dica, né? Vamos ver para quem serve. Eu estava lendo muito no digital, e aí eu voltei a comprar livro. Porque eu falei, gente, eu preciso ficar sozinha num canto sem essa iluminação, porque eu fico o dia inteiro, né? Então, o primeiro ponto, o que eu mudei na rotina? Eu voltei a comprar aquele livro tangível, marca-texto, sabe? Então... eu mantenho lendo, eu continuo lendo e eu também estou relendo alguns livros. Então, primeiro, o Antifrágil. É muito legal. Então, Taleb. deixa eu do Taleb. Então, eu falo assim, deixa eu voltar nessa leitura, né? Então, deixa eu voltar nessa leitura para ver o que esse mundo de Então, esse daí eu brinco que está na minha nível de especialização. Assim, deixa eu entender o que esse mundo está me contando, né? E os livros do Rancharan. Então, aquele também, né, eu não lembro muito, o que o CEO quer que você saiba. Então, eu volto nesses, são livros que precisam da minha dedicação de tempo para entender ali, né, esse tem que voltar, né. Agora, como que eu me atualizo do outro lado, né? Então, podcast, vídeo, tem tanta coisa que eu brinco que aí eu vou nos meus mentores, né? Então, eu falo assim, tem um par meu lá, o Rodrigo Silveirinha aqui, vou deixar até o nome dele. Então, eu falo assim, eu quero saber sobre agente de IA. Me indica quem que eu sigo, o que eu leio, o que eu escuto, né? Então, para esse lado que eu brinco, né, que é um conhecimento que ele tá mais gasoso, que todo mundo tá falando sobre, eu busco alguém que é uma referência para mim, para ele me direcionar, né? E do lado de cá, eu vou lá para minha âncora e falo assim, deixa eu lá naquele antifrágil, porque esse mundo tá tão antifrágil quanto, né? Então, tem essas leituras mais de cabeceira e do lado de cá, quando eu quero, então, sobre experiência de cliente. A indicação da Aline, incrível. Vou aproveitar para perguntar para o Pedro Moutinho a indicação dele. E aí, o que você tem visto de interessante? A minha é dessa vez, toda vez eu no podcast, graças a Deus, eu tenho alguma leitura que eu estou terminando. Terminei recentemente o Beyond Reason, que é de um professor de Harvard. Incrível, inclusive a gente teve uma sessão com ele no evento dos Aluminais aqui no INSPER, há poucos dias atrás. E ele é professor de psicologia de Harvard e ele lançou a escola de negociação. Ele assim, as lições dele do Beyond Reason é mais ou menos o que a Aline estava trazendo no ponto do especialismo, ali do generalismo, porque a gente acha que negociação é sobre BATNA, sobre a minha preparação, até quanto eu posso ir, qual é o interesse do outro, né? E no final do dia ele chega em 5 grandes pontos, né? Entre eles, qual o papel de cada um, eu entender o outro, eu ouvir o outro, eu dar importância ao que o outro traz. Então, o Beyond Reason, são estudos de psicologia, claro, né? Mas, em tese, o quanto isso realmente, nosso psiquismo afeta as nossas negociações e que estamos todos os dias, né, negociando. Não é quando eu sento numa mesa para falar com alguém sobre negócio que eu estou negociando. Eu acordei de manhã e eu estou negociando aqui com meu marido algum tema do que a gente vai fazer no final de semana, né? Então, super legal. E eu indiquei também... recentemente, acho que é importante trazer aqui os estudos da Sarah Borges. Então, se alguém quiser segui-la,
uma brasileira de Goiás, que finalizou recentemente seus estudos em Harvard, ganhou uma bolsa agora para seguir na Universidade de Cambridge e ficou em primeiro lugar. Eu acho que aqui exaltar não só os estudos dela em psicologia e o quanto em países subdesenvolvidos a gente tem oportunidade ainda para se desenvolver, o quanto falta quando a gente não tem, né? Mas destacar que, poxa, ela foi em primeiro lugar, uma brasileira, né, com todos os colegas seus de Harvard. E aí, Moti, e a sua indicação? Boa, eu sempre falo, né, a gente discute bastante, o meu processo de aprendizado, ele é muito do conceitual, né, eu preciso, às vezes, entender as coisas, para quê, o que motiva, qual que é o propósito daquilo, para poder aprender. E teve um podcast que eu ouvi uma vez com Álvaro Machado Dias, ele é um neurocientista, no Flow. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar alguns. Esse em específico é um que chama inteligência emocional. Então foi um que eles fizeram para falar sobre inteligência emocional. E eu uso ele direto, já usei em treinamento interno, uso às vezes nas conversas, exemplos que ele traz. E eu gostei muito que ele traz muito embasamento técnico da neurociência, de como são os processos no cérebro, etc., para falar sobre como a gente aprende, sobre relacionamento, sobre como são as coisas. Eu lembro que eu dei muita risada uma hora no podcast, que o host ele faz uma pergunta, e aí ele começa a responder, falar do detalhe. Aí 15 minutos depois, literalmente, ele fala assim, então, dado tudo isso que eu te falei, para responder a sua pergunta, né, então às vezes ele faz um preâmbulo ali de 17, 20 minutos, só que é muito completo, muito legal, né? E o meu lado nerd ali, que gosta de ciência, gosta do detalhe das coisas, é um vídeo para mim que me marcou muito, que eu gosto muito dele, né? Acho que ele tem um pouco desse formato de aprendizado, de trazer o conceitual, de trazer o básico, mas ele fala muito dos processos do cérebro, de aprendizado, de relacionamentos, etc. Que super recomendo para todo mundo. Muito legal. Bom, e assim a gente encerra o nosso episódio do Além PPT, People in Business, hoje com a Aline e Pedro. Começamos falando de transformação digital, como mobilizar os times, cultura, e no final a gente sempre chega no indivíduo, que é como a gente começa e termina, né, todas as organizações. Achei muito legal. Aline, obrigada pela generosidade, por estar aqui com a gente hoje. Motinho, obrigada como sempre. Obrigadão, Alê. Eu que agradeço o convite, um prazer.